Bem, meus amigos do Questão de Ordem, hoje nós vamos conversar com ele, que está no seu segundo mandato como vereador aqui na Câmara Municipal de Barueri. Ele se consolidou como líder de governo no mandato passado, apoiando e ajudando o prefeito Rubens Furlan nas decisões e na guerra política que teve na cidade por conta da eleição de 2024. Hoje, ele, como um vereador, também grande apoiador do prefeito atual, que é a continuidade do Rubens Furlan, o prefeito Roberto Pitteri, ele se mostra cada vez mais fiel aos princípios da política justa e da continuidade em Barueri. Ele tem uma relação muito próxima com a família Furlan, com o prefeito Rubens Furlan e com a deputada estadual Bruna Furlan. Thiago construiu uma trajetória de muita articulação política e entrega de resultado em suas bases. Nessa entrevista, ele vai falar um pouco sobre os projetos aprovados ao longo do seu mandato, desses 5 primeiros anos de mandato, suas principais conquistas, o futuro político e a importância de sua família, a esposa Maria, os seus filhos, seus pais, os seus irmãos, e como isso serviu de alicerce em toda a sua caminhada. Thiago Rodrigues, que prazer falar com você, que satisfação poder trazer você para esse nosso novo modelo de esse projeto jornalístico, essa entrevista. Prazer é meu, uma honra ser entrevistado por você, se marcar essa entrevista de vir no gabinete, o programa Questão de Ordem. Eu fico muito feliz de hoje estar aqui batendo esse papo com você. A felicidade é toda nossa. Então vamos começar aqui. Você já está no seu segundo mandato e você foi líder de governo no mandato anterior. Que balanço você faz dessa sua trajetória e o que mais aprendeu nesse tempo? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta gostosa de responder, porque quando nós ganhamos a eleição, eu lembro que o prefeito Furlan me chamou no gabinete dele, ele falou: Thiago, eu quero colocar você como líder de governo. Na época fizeram articulação lá e me colocaram, tomei um susto, porque líder de governo é você defender um governo e automaticamente aqui na casa você defender os projetos. E nesse balanço que eu tive, é fazer um governo justo, defender o povo, defender a cidade, sabe? O Furlan sempre prezou para a gente defender a cidade, defender o que for bom para o povo. E foi engraçado que ele me colocou líder de governo nos 2 primeiros anos. Aí eu achei que eu ia descansar nos últimos 2 anos, ele vai lá e me coloca de novo como líder de governo. Então, nos 4 anos da vida pública do Furlan como prefeito, naquele mandato eu fui líder de governo dele 4 anos. E assim, foi muito assertivo, porque diante de toda aquela guerra política, eleitoral na cidade em 2024, o Furlan precisava de alguém como você, que foi combativo, né? Pô, eu me lembro, nas sessões aqui, como que você apanhou, por você defender, porque assim, a disputa política é isso, é uma guerra, E foi uma guerra. E como que você apanhou, meu amigo? Como que judiaram de você, mas você se manteve firme. Isso aí prova que o Furlan acertou na escolha. Poxa, cara, hoje os vereadores, nós é tudo amigo, nas conversas, a gente brinca nos bastidores, mas na época a gente tinha que defender a cidade. Na minha concepção, mesmo o Furlan sendo meu padrinho político, sendo meu amigo particular, mas eu queria defender a cidade e nas minhas ideias, no meu modo de pensar, a cidade na mão do Furlan, e quem governa pelo Furlan, quem indica, vai estar crescendo a cada dia. Então não podia mudar o que estava indo bem. Então entrava aqueles embates na Câmara, aquela brigaiada toda. E até perseguição pessoal, O pessoal judiou de você, cara. Poxa, cara. A casca aí é grossa, hein, vereador? Porque olha... eu falo que eu acho que nunca mais em Barueri vai ter uma campanha daquela. Eu acho que não. Nunca mais. A Câmara, o plenário, parecia um cenário de guerra, porque era vereadores de um lado e vereadores do outro, cada um defendendo as suas ideias, e graças a Deus deu tudo certo, e as nossas ideias o povo abraçou. Então, durante a última eleição municipal, 2024, muita gente se referiu ao processo como uma guerra eleitoral. Qual foi o seu papel na articulação? A gente já falou um pouco aqui, e acabou na eleição do hoje prefeito Beto Pitteri, Eu lembro que foi no ano, nós estamos em 2025,
Quando foi 2022, assim, mais ou menos, numa reunião na sala do Furlan, bateu uma pesquisa na cidade, o Beto estava com 4%. 4% e nós tomamos um susto, assim, caramba, todo o trabalho que o Furlan fez na cidade, e como que a gente vai fazer para transferir isso para o Beto? E até engraçado que domingo agora no jogo de futebol, nas finais aqui de Barueri, eu sentei do lado do Beto e ele falou uma frase para mim que foi muito marcante. Ele falou: você acreditou no meu sonho, porque nós estávamos com 4%. Então foi uma guerra política, mas eu falo uma guerra pro bem. Sim, claro. Sabe? De eu ver a política passa, as amizades ficam, os vereadores somos todos amigos aqui na casa, defendendo cada um as suas ideias, mas para mim aprovar um projeto eu dependo de um vereador, para ele aprovar um projeto ele depende de mim também, mas naquele momento eu via que falei, poxa, o Furlan vai ser a locomotiva desse trem, desses vagões aqui, porque é um cara que quando ele saiu para a rua, mostrando para o povo o trabalho, o que ele tinha feito, a luta dele desses 45 anos de vida pública, eu vi o Betão aí sendo eleito, eu fiquei muito feliz. E você sabe, Thiago, que fazendo uma análise fria do pleito em 2024, passou muito por isso, né? Pela capacidade do Furlan de conseguir mostrar de forma concreta para Barueri como que era Barueri e como que ficou Barueri nas mãos do Furlan. Sim. Isso aí acho que foi determinante para essa vitória, sem contar também, assim, o trato do Beto com as pessoas, é um cara muito político, onde ele chegava, o grupo do Beto era muito bom, os vereadores que apoiavam o Beto eram combativos, assim como você, então, mas a figura do Furlan dentro da disputa foi determinante. Eu coloco aí como 70%, total. pelo menos. O Furlan na campanha, vamos supor que ele foi o camisa 10 e ele distribuiu o jogo. E Barueri, se a gente vê essa cidade, o que virou, foi pelas mãos do Furlan. Sim. Sabe, a gente tem que respeitar os prefeitos que passou, mas quando o Furlan estava junto com o prefeito, apoiando o prefeito, com as ideias junto, a cidade crescia. Sim. Então, no meu modo de pensar, porque eu fui funcionário da prefeitura. Eu fui funcionário no ano 2012, 2013, eu era lá da cultura. Então eu lembro do governo passado na época como foi muito terrível. Então para mim aceitar aquilo de volta na minha cabeça, eu falei, mas não tem como que pode? Eu vou apoiar um prefeito que na época destruiu, e o nosso prefeito construiu a Praça das Artes. Então como que eu vou deixar de apoiar um prefeito que trouxe um regional para Barueri? Como que eu vou deixar de apoiar um prefeito que trouxe um centro diagnóstico? Então, assim, as ideias, tipo, eu pesava na balança, não tinha como pender, não, o Furlan, na hora que sair para a rua e a voz dele ecoar pela cidade, tudo que ele fez, o povo vai saber que ele fez para a cidade e fez de coração. Que bom. E aproveitando que a gente está falando do Furlan, você tem assim, uma proximidade muito grande com a família Furlan, você tem um elo muito forte com o prefeito, com a dona Sônia, tinha com o Rubinho, tem com a Bruna, a deputada, o Felipe, com toda a família Furlan. Como que você avalia essa proximidade e como isso se converte, né, você hoje como vereador, em benefício para a população? Essa amizade da família Furlan, assim, eu com eles, começou pela minha mãe. A história da minha mãe é com a irmã Beatriz. Quando eu tinha meus 9 anos de idade, minha mãe, a aproximação da minha mãe. Só que aí quando eu entrei na vida pública, aí se torna o Thiago político. E eu acho que a família Furlan, assim, entre Thiago e família Furlan, é a lealdade, é o carinho, o respeito, é a admiração. Eu lembro que quando o Rubinho era vivo, as nossas conversas não era só a política, sabe? A gente falava do nosso cotidiano, da nossa família, da nossa vida. E o Thiago é amigo do Furlan, da Bruna, ele tem mais facilidade. Não, sabe? Eles governam para todos os vereadores aqui, eles ajudam todos os vereadores com ideias. Nunca priorizou o vereador Thiago em alguma coisa. Eu sei que eu tenho uma gratidão com eles dentro do meu coração pro resto da minha vida. E lealdade, uma coisa que eu sempre prezei na minha vida, a lealdade, o respeito, a admiração e a gratidão. E com a deputada, que a deputada, assim, foram 3 mandatos em Brasília,
onde eu avalio, uma avaliação minha, que ela se forjou em Brasília, Sim. num dos piores cenários que pode ter um político em Brasília, e hoje, como deputada estadual, ela é um avião, ela voa, ela passeia, e eu, assim, acredito que ela não vai ter dificuldade em se eleger. Eu acho que a missão é fazê-la a mais votada do Estado, porque se eleger pelo trabalho que ela vem fazendo, como que essa relação com ela deputada estadual, ela milita muito forte na área da saúde, ela é presidente da comissão, né, de saúde da Alesp. E você, como eu já disse, né, coloquei um apelido de você, o vereador da saúde. Como é essa relação com a deputada? Cara, minha relação com a Bruna é uma relação tão gostosa de cumplicidade, sabe? De respeito um com o outro. Mas você tocou num assunto bacana, que ela ficou 3 mandatos em Brasília e ela foi forjada lá, né? Mas eu acho que o maior processo que ela passou na vida dela foi a perca do irmão, e eu vi ela na rua, assim, cumprimentando o povo. Eu olhava, eu via várias cenas dela, eu falava, como tem essa força de, poxa, perder o irmão e automaticamente tá aqui abraçando o povo. E quando a gente conversa no bastidor, eu e ela, e a gente sai para tomar um café, eu faço essas perguntas, né? Ela fala que o povo me conforta. Então, quando eu saio para a rua para abraçar o povo, automaticamente eu sinto o abraço e está me confortando. E eu vejo o trabalho dela na saúde hoje, e eu fico muito feliz pra caramba o que ela fez por Barueri, que está fazendo, e acompanhando ela andando pelo estado inteiro. Esses dias nós tomamos um café junto, ela falou uma frase que eu achei muito bonita da parte dela. Thiago, por onde eu estou passando, eu só quero deixar uma história. Por quando lembrar de mim, falou assim, ela passou por aqui e fez isso. Então isso é marcante para uma vida de um político, de saber assim, encerrei minha carreira política, mas eu deixei o meu legado. Né? Você acha que, né, o problema de saúde do irmão fortaleceu esse engajamento dela na área da saúde? Você acha que foi o start? Ela já vinha com esse projeto, mas depois dessa doença, eu acho que ela abraçou e falou, peraí, acho que deu mais força para ela. Precisa ajudar mais gente. Mais gente. Eu penso dessa forma. Nunca perguntei disso para ela, mas no meu modo de pensar, eu acredito que desse start nela, de ela falar, poxa, eu vou lutar por essa causa, por honrar meu irmão até o fim da minha vida. Eu acho que foi isso. Legal. Passando para o Thiago, assim, um lado pessoal, você é um sertanejo, né? Um cara que gosta do mato, gosta do seu cavalo, né? Essa paixão nasceu da onde? Rapaz, essa paixão é que quando nós era menino, minha mãe veio do norte de Minas. E todo final de ano, minha mãe se programava de pegar os pequenininhos tudo, né? Aquela creche inteira. Era 5 filhos dentro de uma caravana. Meu pai um militar, então pegava as férias. Então viajava 1.300 quilômetros, cara, uma loucura. Nossa. Eu lembro que meus pais paravam na rodovia assim, e minha mãe levava aquelas bandejas de tulipinha, de frango, e nós comia na beira da estrada. Nós não tínhamos condição de comer dentro de um restaurante. Uhum. E o dinheirinho era contado. Só que todo final de ano nós passávamos na fazenda meu tio era caseiro numa fazenda. Meu tio Genésio, até vou mandar um beijo para ele, tá enfermo. Então a gente contava nos dias, o ano inteiro, para chegar esse final de ano para ir para a fazenda do tio Genésio. E ali a minha paixão por cavalo entrou ali, sabe? No meio do mato, eu sempre gostei do mato, de pescar. E aquilo de ver os peão andando a cavalo, tocando gado. Então a paixão minha veio assim, das raízes da minha mãe. Ela me pegava e levava para esses lugares. E isso foi a vida inteira. Então foi essa paixão que eu peguei. E aí, a hora que você pôde, foi lá, comprou um pangarezão. É tão engraçado assim que quando eu falo que as pessoas gostam de animais, né? Cada um tem o seu pet preferido, né? Vou falar dessa forma, Isso, né? Eu, o cavalo. Cavalo. Parece que quando eu tô perto daquele bicho, eu converso com ele.
Até porque não ia combinar nada um cara do seu tamanho com um Lulu da Pomerânia passeando na rua, né? Tem que ser um cavalo, e um cavalo muito bonito, que eu vou falar para você. Que cavalo, hein? Eu gosto. Eu sou apaixonado por cavalo. Tiago Rodrigues é um cara também sensível a questões familiares, né? A gente percebe que, assim, você é um cara que você preza pela família e você tem um amor muito grande pela sua família. Né? Seus 3 filhos, a sua esposa. E aí, o Tiago tem um filho jogador de futebol, que o menino joga pra caramba. Como que também é o coraçãozão do pai, na hora que vê o Enzo Pitbull na quadra arrebentando. Cara, aí você tocou num ponto que... Porque todo sonho de um homem na vida, assim, quando é moleque, é ser jogador de futebol. E era meu sonho. E aí eu vejo o meu filho realizando o meu sonho. Parece que cada chute que ele tá dando ali era eu dando. E eu falo, filho, na época do pai, eu via os amigos meus tão bom de bola que eles corria fazendo peneira, correndo para tudo quanto é canto. Tem o tio dele, que eu falo que eu sou muito grato, que é o tio Diego, que é o que treinava ele, que fazia as coisas com ele. O Diego morava embaixo do arquibancada de um campo em Jabuticabal, passando fome. E aí o Diego falou um dia assim para ele, ô Enzo, eu morava embaixo de uma arquibancada, cara, e eu corria na outra rua para pedir um prato de comida para comer. E hoje eu vejo o São Paulo atrás de você, te dando essa estrutura para você ser um jogador de futebol com 10 anos de idade, não é qualquer criança. Então eu falo que Deus deu um dom pro meu filho, sou muito grato a Deus nisso, e eu sinto que o do meio vai ser muito bom de bola. Eu falo, o pai não foi bom de bola, mas os 2 filhos vai ser. E que eu sinto o do meio agora começou a pegar gosto pelo futebol, que é o Heitor. Eu chamei de Mosquito. Falo, o Mosquito também vai dar um bom jogador. Mas olha só, né? Olha só, tudo bem que joga bem, mas meu moleque se dedica pra caramba. Eu acompanho ele no Instagram, acho que esse final de semana. Em casa, o moleque na piscina treinando, fazendo fortalecimento muscular. Então, assim, não é à toa. Quantos anos ele tem? 10 anos. Então, olha, um menino de 10 anos, uma criança de 10 anos com essa responsabilidade, e você vê, período de férias escolares, no campo, treinando, fazendo fortalecimento. Eu vi ele lá no seu sítio, vocês de férias lá, o menino lá treinando, pô. Então, assim, não é à toa, né, Tiago? Não é por acaso. Não. O Enzo, a vida dele é assim, com 10 anos de idade. De manhã ele tem escola, na segunda-feira, e segunda-feira ele tem que treinar no Morumbi. Na terça-feira ele tem escola, na parte da tarde ele treina com o personal. Na quarta-feira ele tem escola de manhã, na parte da tarde Cotia. Na quinta-feira ele tem escola, à noite Morumbi. Na sexta-feira ele tem escola de manhã, à tarde Cotia. E final de semana ele joga. É o jogo. Então eu vejo o Enzo com 10 anos, ele é o sonho dele querer ser jogador, mas ele não está tendo uma infância. Tá abrindo mão, ele tá abrindo mão da infância dele. Sim. O Enzo, não, eu tento brincar com ele, uma hora em casa, a gente tenta soltar um pipa, ele não sabe, esse dia eu até ri com ele, que ele não soube empinar um pipa. Falei, rapaz, eu com 10 anos de idade, eu tava no meio dos brejos soltando pipa. Por isso que você não jogava bola. E eu vejo ele fala, pai, põe o pipa no alto, mas hoje eu entendo. Falo, a vida dele é outra, a cabecinha dele é outra, Não, ele tem responsabilidade, tem foco, ele colocou, ele quer ser jogador, e assim, você vê histórias, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não tem o dom de ser um craque, um gênio, como o Messi tem, que é natural, mas ele é um cara que se preparou, se condicionou para ser o craque que é, e ele é exemplo. Verdade, né? Então, assim, ele colocou na cabeça dele que ele ia ser um jogador de futebol de alto nível, e ele é. Né? Com 40 e poucos anos, o cara tá voando. Verdade. E o Enzo é a mesma coisa, isso é muito bacana. Não, o que me surpreendeu, Enzo, a trajetória do Enzo, é porque ele começou a jogar bola com 8 anos de idade. E aí, todo pai acha que tem um Pelé dentro de casa. Isso. Né? Todo pai. Então eu achava que meu filho era um craque de bola, eu peguei o Diego, vamos levar ele para fazer teste nos time grande. Aí nós levou ele no Palmeiras, o Palmeiras não aceitou. E o Diego, que treinava ele e tal, levamos no Corinthians. Aí o Corinthians começou a segurar ele uma semana. E não falava que ia ficar, quem não ia. E a cabeça nossa, fala, poxa, Diego, não vai dar, tal. Aí o Diego teve um estalo.
Falou, Thiago, nós vai perder o ano com o Enzo, cara. Vamos pôr o Enzo num time, no camisa 10, vamos fazer um teste lá com ele. Quem sabe lá ele não passa e a gente federa ele lá. O Enzo vai lá, faz o teste, passa, pô, foi bem. No começo, a bola tava aqui, ele corria pra lá, tudo errado. E aí, do meio do ano pra frente, Júlio, virou a cabeça do moleque e ele começou a ser o destaque do time. E aí eu tô na prefeitura, sentado no sofá da prefeitura, chega uma mensagem no Instagram do Enzo, que é logado no meu celular. Oi, tudo bem? Aqui é tal pessoa. A gente queria convidar o Enzo para disputar um Mundial na Espanha. Tá de sacanagem. Falei, Pegadinha, é golpe. Pegadinha. Falei, é golpe. É mentira. Aí eu falei pro Diego, vê se isso é verdade. O Diego entrou no Instagram, olhou e falou, Thiago, é verdade. Os caras querem levar o Enzo para Espanha para disputar um Mundial. Falei, pô, com 8 anos de idade, viajar 12 horas, eu nunca peguei um teco-teco, nunca saí do país. Foi a primeira vez que eu tinha saído do país na minha vida. Nunca tinha andado de avião para fora do país, nunca. E aí a gente chegou na Espanha, o Enzo foi disputar uma categoria sub-9 e ele era o 8. E por ele ser forte, então ele conseguiu jogar. E aí o Diego, minha esposa, lá tudo sentado, nós ficava conversando, e na nossa cabeça fala assim, quem sabe nós vai voltar para o Brasil e o Enzo ser contratado por algum time. E a gente volta de viagem e fica aquela ansiedade dentro de casa, tal. O Enzo foi campeão. Aí em janeiro meu telefone toca. É o treinador do São Paulo, o Márcio. Ele fala, você consegue trazer o Enzo aqui para nós aqui no Morumbi? Para a gente fazer uma avaliação. Rapaz do céu. O pai corintiano virou São Paulino. Ué? Porque em casa hoje, até o abridor da cerveja é do São Paulo. As camisas que eu uso hoje é tudo do São Paulo. Então eu falo, filho, olha o que você fez na vida a alegria. O Enzo é só orgulho. Na verdade, você não é nem São Paulo nem Curitiba, você é Enzo Futebol Clube. Enzo Futebol Clube. Bom, Thiago, falou, se emocionou, falou do filho, falou do Furlan. Vamos entrar agora para a parte prática, que é o seu mandato. Bom, nós fizemos um trabalho aqui junto com a sua assessoria, né? E tem munícipes que teve 2 munícipes que mandaram perguntas para você. Vamos lá para você responder. Olá, eu sou a Mônica do Jardim Tupã e eu fiquei sabendo que Barueri vai ganhar mais uma maternidade municipal. E eu gostaria de saber se é verdade. Se for positiva a resposta, eu quero saber qual que é o local da construção. Olha aí, Thiago. Mônica, né? A Mônica, lá do Jardim Tupã, está te perguntando sobre a maternidade municipal de Barueri. Rapaz, Mônica, isso é verdade. Esse prédio já está sendo construído ali do lado do centro de diagnóstico. Eu entrei com essa indicação desde 2022 e a gente veio lutando, pedindo essa maternidade em Barueri. E nunca, eu não posso carregar no peito, falar só o Thiago conseguiu, tem outros vereadores também que pediu, o Beto Abraço Furlan, foi minha proposta de campanha. Quando fez parte do seu plano de governo. Plano de governo da campanha, né? Eu falava que ia lutar muito para ter a maternidade em Barueri. Então, Mônica, respondendo você, está saindo prédio, já está sendo construído para as mãezinhas que, quando for ganhar o bebê, vai ter um lugar bem aconchegante, tá bom? E um beijo no seu coração. Então, a despeito da maternidade, quais foram os seus principais projetos de lei que foram aprovados nesses 5 anos, você como vereador, e o que mais destacou? Projeto de lei, tá? Não indicação. Indicação, se for falar aqui, você tem muitas. Mas assim, o que me marcou, tem 3 que me marcou. Em 2016, quando eu ganhei a eleição e não pude assumir a eleição como vereador, eu lembro que o Furlan me ajudou, falou assim, você vai ter poder de vereador porque você ganhou a eleição e não assumiu. E aí ele perguntou para mim, o que você quer? Para mim deixar já uma marca para você, já fazer a campanha para 2020. E eu pedi a escola Estevão Placêncio. E eu não era vereador. E ele abraçou, eu lembro que ele abraçou essa causa comigo, a gente fez vídeo no local. Então, é uma gratidão que eu tenho com ele, de ele atender um pedido meu sem ser vereador. E uma estrutura dessa escola que é a Estevão Placêncio. Maravilhosa. Outra coisa que me marcou muito foi o OBS do Jardim Belval, porque Belval cresceu muito. Belval hoje vão pôr ali tá na faixa de quase 30, 40 mil moradores. Só tinha um OBS
no Jardim Belval para atender todo aquele povo. E todos os vereadores que passou por aquele bairro tentavam o UBS, não conseguia. E eu e a Bruna, numa reunião, a gente batendo papo, falou, Bruna, vamos levar o UBS pro Belval? O Belval tão grande. Ela, vamos sentar com o prefeito. Sentamos com o Furlan falou, vamos achar o terreno. Achou o terreno, a Bruna disponibilizou a emenda para nós, a gente pediu para ela a emenda, esse vereador solicitou do meu gabinete, a gente mandou para ela mandou a emenda para essa UBS, e eu fico muito feliz que é um marco no Jardim Belval, da UBS, que conseguimos trazer com a emenda da deputada Bruna Furlan. E outro projeto meu que vai ficar para a história foi o Centro do Idoso, que é aqui atrás da Câmara. O Centro do Idoso foi uma conversa que eu tive com a Sônia Furlan, eu e ela na sala conversando. Ela falou, vamos fazer o Centro do Idoso? E eu falei, vamos. Abraçamos aquela causa, eu e ela junto, e ficou um lugar maravilhoso, onde os idosos é bem recebido, fisioterapeuta, nutricionista, parece um mini hotel, né? Eu acho que eu já me preparei para a velhice, caso os filhos não queiram cuidar de mim. Tem um cantinho lá para mim. E você sabe que eu tive que um período da minha vida ajudar minha esposa a cuidar da mãe dela, né? E ela veio para casa, a família não tem condições e não tinha condições de cuidar da dona Guilmar, e ela acabou vindo para minha casa, né? E eu morava num apartamento, tive que mudar para uma casa para poder acomodar a dona Guilmar. E é muito difícil você lidar, né, com um idoso doente, é muito complicado. E chegou um momento que a gente teve que colocar ela dentro de uma casa de repouso para ter o cuidado específico, o cuidado necessário e o cuidado profissional. Que por mais carinho e amor que você tem em casa, você nunca consegue cuidar como o idoso precisa. E é muito difícil porque é muito caro. É muito caro, né? Quando inaugurou, eu chego a me emocionar por esse cuidado, né, do poder público de Barueri, do prefeito Furlan, do Beto, da dona Sônia, agora sabendo que foi um projeto seu que eu não sabia, me emocionar por esse cuidado com essa faixa de cidadão que é o idoso, que eu acho assim, criança e idoso, cara, eu acho que você tem que ter o máximo cuidado. É gratificante morar numa cidade, poder fazer parte do grupo político de pessoas que se importam com pessoas nessa faixa etária, e é um lugar sensacional. Não, parabéns. E o idoso, igual você acabou de falar, o idoso e criança, né? O idoso lutou por nós. Ele construiu a nossa cidade. Muitos que estão ali dentro fez Barueri ser o que é hoje. Então, nada mais justo que no final da carreira dele, ele tem uma dignidade. Reconhecimento. Sabe? Então, quando eu vou visitar aquele lugar, eu fico muito feliz. Eu lembro quando foi uma semana antes de inaugurar, eu e a dona Sônia foi no prédio junto com o Furlan, junto com o Beto, e eu fiquei muito feliz. Então, daqui 10, 20, 30 anos, o Thiago Rodrigues vai estar velho, mas eu vou olhar para aquele prédio e vou falar, tá vendo aquele prédio, moço? Eu ajudei a levantar. Eu ajudei a levantar. É muito, muito legal. Eu acho que isso são marcas, né? Até a próxima pergunta eu ia questionar as suas marcas do seu mandato, mas você já se antecipou e você já falou a escola, o Placêncio, a UBS do Belval e esse centro do idoso. E você tem uma ligação muito forte também com o Jardim Belval. Você tem com a aldeia também, que a gente sabe, mas você também tem uma afinidade muito grande com o Belval, né? A aldeia é um bairro que eu carrego no meu coração. Tipo, a minha infância foi na aldeia. Meus amigos de infância foi na aldeia. E minha família mora no Jardim Belval. Tipo, no Belval hoje, se eu for para contar quantas casas de familiar entre pai e mãe tem no Belval, tem quase 60 casas de parentes meus ali no Jardim Belval. Então, a gente, quando eu saía da aldeia, que nós íamos passear, nós íamos pro Belval, os primos. E os primos vinham para a aldeia. Então, o Belval é um bairro que eu carrego no meu coração. Tenho muito carinho pelo Belval. Vim muito bem votado no Belval. Como na aldeia também me deu bastante voto. Mas eu falo que o vereador é para o bairro, para todos os bairros. Para a cidade. Mas o Belval é um bairro também que eu carrego no coração. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui de outro munícipe. Tem outra pergunta aqui para você, Thiago. Eu sou o Edivaldo, do Jardim Tupã.
Gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Tiago Rodrigues. De todos os pedidos que você fez para melhorias em nossa cidade, qual aquele que te dá mais orgulho? Edivaldo, um abraço aí do Jardim Tupã. Tá vendo? A gente falou do Belval, falando da aldeia, mas é lá do Jardim Tupã. O que me dá mais orgulho é o centro de idoso. Para mim, acabamos de falar aqui, cuidar dos velhos e cuidar das crianças é uma dádiva de Deus. Então, esse marco do centro de idoso, quando eu passo ali na porta, para mim é o maior orgulho do meu mandato como vereador. E com certeza esse é o que você lutou, que acho que mais marca a vida das pessoas, né, Thiago? Sim. É o centro de idoso, acho que é o que for assim colocar como uma marca para a vida das pessoas, eu acho que ganha em primeiro lugar, né? Sim. Eu lembro quando foi inaugurado, o gabinete sofreu, né? Porque uma coisa é a gente entrar com o pedido do espaço, a construção do centro de idoso. Só que aí uma coisa é as vagas, né? Que são limitadas. Sim. Então as pessoas achavam que eu tinha acesso de não, você vai ter que impor. Eu falei, não é dessa forma. O Ministério Público acompanha, eles vêm vendo passo a passo quem tem que estar naquele espaço. Mas é uma coisa que o dia que eu ficar velho, eu vou pegar meus filhos e vou levar na porta. Se eles quiserem pôr eu lá, né? O filho aqui tem a mão do pai. Então você já começa a fazer a inscrição agora, porque senão você não vai conseguir vaga, porque imagino que a filha lá esteja grande. Viu? Esteja grande. Uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo, né? Estar ali atento às ações do executivo. Você, tendo essa proximidade com o governo, como é que você cumpre essa sua obrigação como vereador? Eu falo assim, o fiscalizar não é aquela forma de... Não é brigar, né? Não é brigar. É você dar ideias. Sabe, não está funcionando aqui, pode fazer desta forma. Eu lembro que quando o Furlan era prefeito, eu era líder de governo dele, muitas das coisas que eu chegava na sala com o prefeito, ô chefe, prefeito, dá para fazer dessa forma. Tá errando aqui. E ele é aquele cara que assimilava, fala, pô, mas peraí, vamos tentar desse jeito. Os vereadores assim com ele. E o Beto também está sendo dessa forma. Acho que esse copo aqui, se a gente tirar ele de lugar, a visão fica melhor para o munícipe. Então, a fiscalizar é você dar ideias. Não é você chegar lá e bater, apontar qualquer falha, porque às vezes não é nem erro, não é de propósito, mas é falha, porque são seres humanos. E o prefeito, ele tem um grupo de secretários, né, que ele nomeou, que é de confiança dele, que como ser humano pode falhar em alguma coisa. E vocês estão aqui exatamente para poder apontar. Porque o munícipe ele não procura o secretário. Não. Nem tem acesso. Não. Entendeu? O munícipe procura o vereador, quer conversar com o vereador, porque quem pede o voto, quem foi empossado pelo povo, foi o vereador e foi o prefeito. Então, quando nós chegamos no gabinete do prefeito, dando ideias de um problema que está acontecendo na secretaria, porque aquele povo está passando por aquele ali e eles trazem para nós. Não está legal isso aqui. E a gente senta com o prefeito, aí é a forma de... E como que é o outro lado, o Furlan receber a crítica? A gente vê o Furlan, a forma como ele conduz as coisas, como que a receptividade do Furlan, a hora que você chega lá, chefe, olha, o secretário ali, como que com o Furlan? Com o Beto eu acredito que seja um pouco mais ameno. O Furlan é engraçado, cara. O Furlan, quando a gente entrava para despachar com ele, ele conta muita história dele quando ele era vereador com o Bittencourt. Que o Bittencourt, ele falava que o Bittencourt fumava na sala e xingava o vereador e tal. E o Furlan tem esse mesmo perfil. Ele é um cara meio estouradão para você conversar com ele assim, mas tem um cara de um coração gigante, cara. O Furlan, se você falar para ele, prefeito, tem uma necessidade ali, ele já se preocupa na hora, ele quer resolver o problema. Muito humano, né? Muito humano. E aí, esses dias eu e ele conversando por telefone, eu falo, tô com saudade dos esporros, na sala. Chegava para despachar com você, o Beto já é diferente. O Beto já é mais tranquilo, já é mais apaziguador. O Furlan já é mais estourado. Sim. Mas
É um cara que fez por essa cidade. Atendia, né? Brigava, mas atendia. No final atendia, né? É melhor ter um cara assim. É verdade. E vamos lá, você é um cara novo ainda, né? Um cara que tem uma idade dentro da política e pelo que você já alcançou. A maturidade que você já alcançou, está no seu segundo mandato, mas você de idade, você é um cara novo. Quais são os seus próximos projetos políticos? O que você imagina para a sua carreira política daqui para frente? Julião, eu costumo dizer, desde quando eu ganhei eleição, né, que é muito prazeroso quando você trabalha com alguém que você se espelha nela. Muito prazeroso. Tem uma funcionária minha no gabinete que nós trabalhávamos juntos na cultura. E ela chama Laís. E ela fala assim para mim que é prazeroso ela trabalhar comigo. Quando eu escuto isso dela, eu fico feliz. Que ela fala, é gostoso ter o acesso com você, Thiago, da forma de você lidar com o povo. E é a mesma forma eu e o Furlan. É prazeroso estar com o Furlan. E a Thiago, qual é o seu sonho na vida pública? Eu tinha um sonho de ser vereador ao lado do Furlan. Esse sonho era nítido. Thiago, você tem mais sonhos? Eu não sei, está nas mãos de Deus. Mas você não pensa assim em outro cargo político, sei lá, deputado? Você não. Não, todo mundo tem um sonho assim. Vamos pôr assim. Mas tem gente que tem mais. Eu quero. Poxa, já pensou se o Furlan indica alguém para ser prefeito, alguém para ser um deputado, alguém. Quem falar aqui na casa. Você está ali na fila. Tem essa vontade é hipocrisia. É hipocrisia. Mas tem muitos nomes aqui na cidade que eu acredito que tem essa chance. Então, se um dia Deus achar que o Thiago tem que. Não, Thiago, para de enrolação, que eu tô falando de sonho, eu tô perguntando o pessoal sonho, para de enrolação, dizer, não, eu tô falando do Thiago, essa é uma pergunta pessoal. Qual o seu sonho? O seu sonho de verdade, fala o seu sonho. Se vai se concretizar, se Deus vai permitir, se eu for, é outra coisa, o seu sonho. Porque assim, você está no ramo político, porque assim, a política eu aprendi o seguinte, é um bichinho que entra na veia da gente, cara, e depois que sai, esquece. Verdade. Esquece. Verdade. Você nunca vai sair da política. Verdade. Nunca mais. Assim. Só o dia que você morrer. Antes disso, você não vai sair. Pô, sem enrolação, meu irmão. Qual é o seu sonho? O que você espera? Meu sonho? Seu sonho, isso. Eu acredito que em 2028 o Furlan volta a ser prefeito em Barueri. É liso, hein? É liso. Não, olha, não teve jeito. A gente quer arrancar aqui do cara, mas não tem jeito. Meu sonho. Preparadíssimo. Tá certo, é isso aí. É isso aí. Vamos falar só um pouquinho, assim, do geral, né? O Thiago, fora do plenário, fora da tribuna. Thiago, família. Thiago, esposo, pai. Sem ficar babando muito no Enzo, que a gente já levantou a bola dele pra caramba com um merecimento. Thiago filho, Thiago irmão, que a gente que te acompanha, eu que te conheço, eu reconheço essa sua virtude, que você é um cara muito família. Cara. Família na vida de um homem é a base de tudo. Meus pais, esposa, filho, irmãos. E a vida pública, ela faz você um pouco, até esquecer um pouco a família. Por incrível que pareça, hoje aconteceu uma cena que eu parei o carro e voltei. Porque a hora que eu estava saindo de casa, a minha filha correu na porta de casa e queria um abraço. E eu não podia deixar de voltar para dar um abraço. Não podia. E eu sei que eu não posso sentar com os meus filhos todos os dias e brincar. Não posso. Eu não posso pegar meu filho na parte da tarde, por exemplo, 4 horas, 3 horas no dia, e vir aqui na praça brincar. Tem que trabalhar pro povo e levar teu filho pro jogo. Levar no final de semana. Então, eu falo que meus 3 anjos que Deus me deu na minha vida, eu falei do Enzo, falei do Mosquito, e tem a Maria Vitória, cara, que hoje ela me matou na hora de sair de casa. E ela falou, papai, só me dá um abraço. E eu parei o carro e falei, Cajé, volta lá. Deixa eu dar um abraço na minha filha.
Então, quero mandar um beijo para toda a minha família, meus irmãos, esposa, pai, mãe. Obrigado por tudo que tem feito por mim e vamos se mantendo de pé. Bom, eu vou te dar a oportunidade agora de você, aquela câmera lá, você mandar uma mensagem para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que acompanham o seu mandato, para as pessoas que trabalham com você no seu gabinete, que assessoram, que fazem a vida do Thiago mais fácil nesse difícil ofício de ser um vereador na cidade de Barueri. O que você falaria para essas pessoas? Fique à vontade, tudo seu. Que Deus abençoe vocês. Gratidão por tudo que tem feito por mim, me acompanhar no meu trabalho, nas redes sociais, na minha assessoria, meu gabinete, os eleitores que acreditaram no Thiago, que acreditam no Thiago. O que eu posso prometer para vocês é muito trabalho, muita força de vontade e obrigado. Abaixo de Deus, vocês me colocaram nessa cadeira e estou tentando honrar cada voto que vocês depositaram em mim. Bom, Thiago, para finalizar, um compromisso que você assume com o povo de Barueri para os próximos meses, o restante do seu mandato. Muito trabalho, eu estou focado, sabe? Eu sou um cara experimentado já pela vida pública, vários processos, você sofre de um lado, toma as porradas do outro, mas eu estou muito focado para trabalhar para o povo nesses próximos 3 anos e vou tomar muito café, se Deus quiser. Eu quero te agradecer. Eu acho que está no final da entrevista e agora eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Como você se sente quando você vem aqui na Casa de Leis, você entrevistar cada vereador? Você foi um cara que ganhou o meu respeito. No seu posicionamento lá atrás, você tinha suas ideias e hoje você compôs com o nosso grupo. E eu queria agora saber do Júlio. Quem é o Júlio? Bom, por natureza eu sempre fui uma pessoa que questionou, né? Eu não conseguia questionar muito meu pai, porque meu pai militar, fundador da Rota, com 17 anos, o primeiro questionamento eu tomei um cati de papo, meu amigo, que não foi fácil, mas sim fui um cara muito questionador, né? E assim, a minha posição como oposição política em Barueri sempre teve um intuito: melhorar a cidade de Barueri. Tanto que eu nunca fiz nenhum tipo de acordo, nunca aceitei, não tive, você sabe muito bem Verdade. disso. A intenção não era essa, a intenção era uma Barueri melhor, e a gente pôde enxergar que, assim, Barueri bom tem que ser com Furlan, não tem outro grupo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Para levar informação de qualidade ao maior número de pessoas da região oeste, precisamos que você inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Seu apoio fortalece o espaço de diálogo com os representantes e as autoridades da nossa região. Nos vemos no próximo Questão de Ordem. Até lá.